Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. No episódio de hoje, episódio 7, vamos falar sobre o que é que ninguém te conta, o que é que ninguém te explica sobre os teus primeiros clientes como Personal Organizer. Este episódio eu tenho a certeza que ele vai ser muito útil, independentemente de se tu estás a começar agora ou se tu já começaste a atender alguns clientes, por isso fica até ao final. Esta ideia para este episódio, ela na realidade veio de uma sessão de consultoria já há algum tempo, porque uma das dúvidas que a pessoa me trouxe foi exatamente esta: como é que eu sei que eu estou preparada para atender os meus primeiros clientes? Como é que eu sei que eu não vou errar? E aquilo que eu lhe disse foi exatamente o que eu vos vou dizer a vocês, que é, não sabes. Nunca vai haver um momento em que vocês vão dizer assim: sim, eu agora estou absolutamente pronta para atender os meus clientes da organização. Eu não vou cometer absolutamente nenhum erro, eu estou ready for it. Não, isso não vai acontecer porque até hoje há clientes que eu atendo e há orçamentos que eu envio, ou melhor, há orçamentos que voltam aprovados em que eu fico assim: opa, ora bolas, e agora vou atender este cliente. E eu estou nervosa, não sei o que é que eu hei de fazer. Então, esse nervosismo e essa preparação, nunca vai haver um momento de clique, de sim, eu agora estou super preparada para atender todos os clientes. Não, vão existir sempre clientes mais desafiantes, vão haver sempre clientes que vos pedem coisas que nunca vos pediram, independentemente há quanto tempo é que vocês estão a atuar, e principalmente vão existir sempre erros que vocês cometem. Podem ser erros maiores, podem ser erros menores, vão existir sempre coisas no final de um projeto em que vocês terminam o projeto e pensam assim: ok, mais uma coisinha para eu acrescentar ao meu contrato para que não volte a acontecer. Ou, ok, mais uma coisinha, mais um procedimento para eu ter em conta para isto não voltar a acontecer. Ou seja, nunca vai existir ali um momento de sim, eu estou preparada para atender os meus clientes. Mas neste episódio eu vou-vos trazer aqui algumas coisas para vocês terem em atenção quando vocês estiverem a atender os vossos primeiros clientes como Personal Organizer. Outro ponto que depois acabou também por entrar aqui dentro deste tema, que eu ia fazer um vídeo só sobre ele, ou seja, eu ia fazer um episódio só sobre ele, mas que fazia muito sentido entrar aqui, tem a ver com como é que eu atuo, como é que eu lido, como é que eu... o que é que eu faço se eu não souber o que fazer em caso do meu cliente. Hoje, dentro do meu curso de Personal Organizer, eu dou-vos aqui algumas estratégias para vocês lidarem com o cliente da organização, para vocês responderem algumas das dúvidas mais frequentes, etc. E para lidarem ali com clientes um bocadinho mais complicados. No entanto, este ponto aqui de o que é que eu faço se eu não souber o que fazer é absolutamente normal, porque vão existir, como eu disse há pouco, sempre pontos em que vocês não sabem como agir, ou porque eles nunca aconteceram, ou porque da maneira como está a acontecer nesta situação é um bocadinho diferente daquilo que normalmente acontece, e entender que quando nós estamos a trabalhar diretamente com pessoas, no seu local mais vulnerável, que é a sua casa, vão existir sempre coisas que vocês não estavam a prever que iam acontecer e efetivamente acontecem, ok? Ou seja, não é possível vocês preverem tudo e mais alguma coisa. Não é possível vocês saberem exatamente tudo o que vai acontecer. Vai sempre haver alguma coisa que vai correr mal. Vai sempre haver alguma coisa que vocês não estavam a prever. Mas tem a ver com vocês terem procedimentos e terem estratégias que vos dão confiança para saberem agir quando essas coisas acontecem. E elas, muitas vezes, há coisas que vocês estão a meio de um projeto e pensam assim: ok, ótimo, isto nunca aconteceu, mas é um pontinho para pôr lá no contrato para não voltar a acontecer. Ou seja, há coisas que vão aparecendo e vocês não têm de toda essa noção. Antes de vocês atenderem os vossos primeiros clientes, quando vocês estão mesmo a começar, entender que vocês devem ter aqui uma estrutura,
devem saber o que é que vocês têm de fazer em cada momento, assim, quase como um passo a passo do próprio serviço, ter algum método, mas não vale a pena vocês estarem a planear um cronograma em detalhe, um cronograma onde tudo tem um timingzinho, porque as coisas vão sair daí. Então isto é quase a mesma coisa, vocês quando estavam na escola tinham uma apresentação oral para fazer e vocês irem com a apresentação totalmente decorada e depois a meio da apresentação o professor ou a professora faz-vos uma pergunta e depois vocês já não sabem nada do que vocês têm a dizer porque vocês levaram aquilo totalmente chapa 5 decorado. Então é mais ou menos isso, ou seja, vocês devem saber o que é que vai acontecer, o que é que vocês querem que aconteça e por que ordem, mas não há necessidade de vocês irem com aquilo tudo segmentado na vossa cabeça. Uma das coisas que eu gosto de dizer, principalmente dentro da mentoria e dentro das consultorias, tem a ver com ter aqui um procedimento base daquilo que vocês sabem que é o básico do vosso trabalho, o básico do vosso serviço. Ou seja, quando o cliente pede um orçamento, o que é feito a seguir? Como é que é o procedimento? A seguir vocês enviam um contrato, vocês enviam uma mensagem, o que é feito a seguir? E é sempre feito dessa forma. Quando vocês chegam à casa do cliente ou antes de vocês chegarem à casa do cliente, o que é que acontece? O que é que vocês fazem quando chegam à casa do cliente? Qual é que é o primeiro passo do vosso método de organização? É fazer uma triagem com o cliente? É fazer uma pequena categorização e depois efetivamente fazem a triagem com o cliente? O que é que vocês fazem? Ter aqui assim algumas guidelines, alguns pontinhos que vocês podem efetivamente seguir do básico, quer seja do pré-projeto, quer seja durante o vosso serviço. E treinar esta forma como vocês explicam isso, ou seja, treinar aqui dúvidas frequentes que o cliente pode ter, dúvidas que vocês próprias tinham, dúvidas que, imaginemos, vocês têm pessoas próximas à vossa volta, fizeram laboratórios, quais é que foram as questões que aquela pessoa fez? Muito provavelmente são dúvidas que o vosso próprio cliente pode ter, ou seja, treinar isto e não esperar aqui que haja uma perfeição para zero erros, porque isso não vai acontecer. Mas entender aqui, ok, eu quando chego a casa ao cliente eu faço isto e aquilo. E vão haver sempre coisas que vão alterar, vão haver sempre coisas que não vão correr bem, vão haver sempre coisas que por mais preparados que vocês estejam, quando vocês estão efetivamente no ambiente daquele cliente, é que vocês vão entender o que é preciso ser feito, mas então ter aqui alguma ideia e perceber que na grande maioria das vezes vocês estão no controle, ok? Vocês, como prestadora de serviços que entram na casa do cliente, vocês estão em controle. O cliente não sabe o que é que vai acontecer, o cliente não sabe como é que o vosso método funciona, como é que o vosso serviço funciona. E por isso é importante que vocês saibam pelo menos o básico dos procedimentos do vosso serviço, porque vocês vão guiar o próprio cliente, independentemente dele lá estar ou não, mas vocês vão guiar o vosso cliente. Então, entender que não é o cliente que vos vai dizer o que fazer, não é o cliente que vos vai dizer, ok, vamos começar por aqui. Vão haver alguns clientes que têm essa autonomia e que gostam de começar por uma determinada zona, mas quando vocês sabem como é que é o vosso processo, vocês também conseguem dar muito mais confiança ao vosso cliente e conseguem explicar-lhe, ok, nós vamos começar por aqui por causa disto, isto, nós vamos fazer esta tarefa primeiro por causa disto, isto, e isto dá confiança a quem está do outro lado. Outra das coisas que é super importante quando vocês estão a atender os vossos primeiros clientes e que muitas vezes acabam por passar despercebidos porque nós só queremos fazer o projeto, queremos mostrar o depois, queremos entregar aquele projeto e ir à nossa vida, é aproveitar que nós temos aquela pessoa ali connosco, aproveitar que esta pessoa nos contratou, aproveitar que esta pessoa deu efetivamente aquele passo que nós queremos que a grande maioria dê e fazer questões ou tentar entender como é que é a rotina daquela pessoa para que eu consiga depois utilizar as respostas que aquela pessoa me deu para conseguir perceber quem é que são as outras pessoas semelhantes, quem é que são os outros clientes semelhantes que eu vou atender, como é que são os hábitos daquela pessoa, quais é que são as maiores dúvidas, estar ali muito atento e
ouvir o cliente, ouvir aquilo que a pessoa está a tentar dizer-me, explicar aqui o que é que vai acontecer primeiro, o que é que vai acontecer depois. Estes são assim pontos fundamentais que fazem mesmo muita diferença e que vos vão permitir depois, no pós-serviço, entender aqui o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque vão haver sempre coisas que correram mal. E perceber aqui, ajustar aquilo que efetivamente vocês entenderam que correu mal. Vou-vos dar um exemplo muito claro. Eu já há muito tempo que, já praticamente desde que eu comecei a atender clientes, uma das coisas que eu fui entendendo que funcionava muito bem para os meus clientes era fazer a triagem no início, ou seja, ela tem que acontecer, independentemente de a pessoa dizer que já fez, a pessoa dizer que já fez, já tirou algumas coisas, não. Uma das coisas que eu me apercebi desde cedo é que eu precisava de fazer uma pré-categorização ou alguma categorização e o cliente fazia a triagem. No entanto, existem sempre, como eu vos disse, improvisos, e então existem sempre alguns clientes que às vezes nós pensamos, ok, pronto, então se calhar esta pessoa está a pedir especificamente, não quer fazer a triagem, já fez, vai levar tudo, e foi precisamente com um cliente desse tipo, um cliente que eu atendi que não queria fazer triagem, que eu coloquei como processo absolutamente obrigatório no processo de organização, fazer essa pré-categorização e a pessoa efetivamente ver o que é que ela tem. Porque vão existir clientes que eles vão dizer, não, mas eu já fiz, eu não quero tirar nada, E é importante gerir estas expectativas. Ou seja, hoje, no meu método de organização com os meus clientes, existem duas fases muito importantes, que é a triagem inicial, ela tem sempre que acontecer, mesmo que o cliente decida que quer manter tudo, e uma gestão de expectativas, que eu costumo dizer que ela é um bocadinho dramática, porque é mesmo, tem de passar para o cliente e ele tem de entender quando não vai caber tudo no espaço, quando não vai dar para ficar da maneira que a pessoa quer, quando não vai dar para ficar exatamente como a pessoa imaginou que daria na sua cabeça. Porquê? Porque eu tive um cliente muito complicado, esta pessoa efetivamente tinha uma expectativa para a organização de um determinado espaço que hoje, e a alteração do meu método ela aconteceu precisamente por causa desta situação que aconteceu com esta pessoa, com este tipo de cliente, porque quando não existe uma gestão de expectativas dramática, como eu costumo dizer, muitas vezes o cliente fica a pensar, mas ainda vai dar, e às vezes não dá, e vocês já sabem que não dá, ok? Ou seja, não tem a ver com ser incorreto, não tem a ver com ser mal educado, mas tem sim a ver com dizer ao cliente tudo aquilo que é possível e aquilo que não é possível. E depois disso, pedir também feedback. Isto é uma das coisas que é super importante quando vocês estão a começar, porque efetivamente ajuda-vos a perceber muito bem aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. Então é muito importante aqui estes feedbacks e ajuda-vos principalmente a gerar aqui prova social, quando vocês depois estão a fazer as partilhas nas redes sociais, no vosso site, onde quer que seja, ajuda-vos aqui a gerar aqui a criar aqui esta prova social. Depois, aproveitar para criar portfólio. Portfólio é super importante. Quem está dentro do meu curso recebe um template de portfólio, porque é super importante para vocês, principalmente, poderem depois criar parcerias estratégicas, para vocês poderem divulgar para os vossos parceiros, para outras pessoas que vos perguntam qual é que é o serviço, o que é que faz, é super importante e ajuda-vos a perceber aqui que estilos de comunicação é que funcionam para cada tipo de pessoa e o que é que vocês podem fazer para efetivamente melhorar. Já falamos aqui de algumas coisas para quem está efetivamente a começar. Agora, para quem já atendeu alguns clientes, já tem alguns clientes, mas ainda se continua a sentir
bloqueada, alguns pontos muito importantes que eu falo muitas vezes, falo em muitas consultorias. Ponto 1, perceber aqui os padrões. Não só os padrões de tipo de cliente, ou seja, se eu estou a atrair clientes muito parecidos em algumas áreas, eu vou começar aqui a notar alguns padrões. Vou começar aqui a notar que se calhar as pessoas que chegam até mim têm filhos mais pequeninos, se calhar têm filhos até aos 3, 4 anos, as pessoas que estão a chegar até mim ficam mais em casa, têm um trabalho fora de casa, são donos dos seus próprios negócios, trabalham por conta de outrem, mas trabalham em que áreas? Ou seja, começar aqui a criar estes padrões, começar aqui a entender estes padrões. Quando vocês já têm uma base de clientes, é muito mais fácil entender aqui estes padrões para depois vocês poderem ajustar precisamente o vosso posicionamento. E perceber aqui, com base nestes padrões, com base nos serviços que vocês já fizeram, com base naquilo que correu bem e naquilo que correu mal, e vocês podem perfeitamente fazer a vossa autoavaliação, entender aqui se é preciso rever preços, se é preciso ajustar serviços, se é preciso ajustar o método que passa para o cliente, se é preciso ajustar o método desde o pedido de orçamento até efetivamente o final do projeto, e criar aqui alguma estrutura, criar aqui uma estrutura muito mais detalhada, óbvio que permita aqui algum tipo de improviso, não ser assim tão em detalhe absoluto que nada pode falhar, mas entender aqui que é super importante olharmos para o que é que funcionou, replicar e olharmos para o que é que não funcionou e encontrar aqui estratégias para que isso não se repita com outros clientes. E essas estratégias podem ser incluir uma cláusula extra no contrato, podem ser incluir um passo específico no vosso método, podem ser incluir um tipo de comunicação diferente para diferentes tipos de clientes, ou seja, se vocês não param e olham, ok, isto correu bem, isto correu mal, vocês não conseguem depois melhorar para o cliente seguinte. Isto não significa que nunca vai haver erros, isto não significa que nunca vão existir coisas que correram mal. Por vezes podem haver coisas que para o cliente correu tudo 100% bem, mas vocês notarem que enquanto prestadora de serviços houve ali um pontinho ou outro que vocês não querem replicar no cliente seguinte, ok? Então entender isto, que às vezes o cliente pode não mencionar nada, às vezes o cliente pode dizer que sim, correu tudo super bem, mas vocês internamente acharem que houve ali pontos que vocês não querem replicar. Por outro lado, pode efetivamente ser o próprio cliente a apontar alguma coisa que não gostou, que não correu tão bem, e vocês utilizarem efetivamente isso para alterar e não para que não volte, não para que oh meu Deus, isto aconteceu e como é que eu agora faço para que isto não aconteça, como é que isto podia não ter acontecido? Esqueçam, já aconteceu, já foi, aquilo que vocês podem fazer é, ok, isto aconteceu, vou tomar esta determinada ação para que não aconteça com o cliente seguinte. Como eu falei convosco há pouco, ou seja, esta situação em particular fez com que não só eu alterasse o meu processo de organização, ou seja, eu alterasse o meu método de organização, em que existe uma pré-categorização obrigatória, existe uma triagem obrigatória e existe, acima de tudo, esta gestão de expectativas anterior, não só na visita técnica, não só numa chamada inicial, e isto ajuda a que quando efetivamente nós chegamos à casa do cliente para organizar, ele já está muito mais preparado, porque existe aqui esta gestão de expectativas antes, que nessa situação ela não aconteceu da forma como devia ter acontecido e precisava de ter sido muito mais dramática para que o resultado tivesse sido melhor, como também neste caso em particular ela fez com que existisse uma nova cláusula dentro dos meus contratos, de determinados contratos, que fazem com que as coisas corram de uma forma muito mais fluida. Isto significa que nunca vai haver erros, que nunca vai haver nada que vá sair dos carris? Óbvio que não, mas são aqui coisas que
com base em determinados erros que foram cometidos, eu posso prevenir para que não volte a acontecer no cliente seguinte ou até mesmo naquele cliente dali para a frente. E entender aqui também que às vezes existem pontos que ou vocês entendem ou o cliente aponta que vos fazem entender que existem clientes que vocês não querem atender, existem determinados tipos de serviços que vocês não querem fazer, existem coisas que vocês até achavam que faziam sentido vocês apresentarem ao vosso cliente que deixaram de fazer sentido. Então é precisamente com base nisto que vocês conseguem depois fazer esta autoavaliação e ir ajustando, porque eu posso perfeitamente, dentro do meu curso, dentro de um workshop, de uma imersão, dentro da própria sessão estratégica em que ela é mais personalizada ali ao detalhe daquilo que são as vossas dúvidas, eu posso perfeitamente dizer-vos: estrutura o teu serviço assim, assim e assado. E vocês, consoante vocês vão atendendo um cliente, vão atendendo outro cliente, vão atendendo outro cliente, entenderem que vocês vão pegarem algumas coisinhas daqui, ajustar outras coisinhas, incluir coisinhas que fazem mais sentido para o vosso tipo de cliente, porque eu não conheço todos os tipos de clientes. É como eu costumo dizer às minhas alunas, aquilo que eu ensino é com base na minha experiência de atendimento dos meus clientes e eu tento, claro, ajustar as minhas sugestões ao cliente da minha aluna, da minha mentorada, ou o que quer que seja, mas só quando nós depois vamos atendendo mais clientes é que vamos conseguir entender que se calhar existe um processo que nós vamos ter que criar de raiz para atender os clientes daquele tipo de pessoa. Então, entender aqui que, para mim, aquilo que nós temos de pegar quando estamos a atender os nossos primeiros clientes é entender que o tipo de cliente que nós estamos a atender quando nós começamos pode não ser o tipo de cliente que nós depois acabamos por atender daqui para a frente. Ponto 1. Segundo, entender que nesses primeiros clientes, nós vamos ter que olhar para tudo o que correu bem, tudo o que correu mal, tudo o que correu bem para replicar, tudo o que correu mal para eu tomar uma ação, ajustar e não repetir no cliente seguinte. E acima de tudo entender que, independentemente de eu ter processos implementados, de eu fazer estas autoavaliações, vai ser sempre uma aprendizagem. Nunca vai haver um projeto onde não haja absolutamente nada a apontar. Podem sim existir projetos onde, na sua grande maioria, o cliente não tem nada a apontar e isso é excelente porque significa que os erros não passaram para o lado do cliente, mas quando vocês fazem esta autoavaliação, existem sempre pontinhos que vocês vão ali a querer aprimorar para o cliente seguinte. Isto só significa que vocês são bons profissionais. Entender também que quando existe esta estrutura, quando existe um contrato que vos protege, quando existe um procedimento de quando o cliente pede o orçamento, acontece isto, vocês conseguem reduzir a quantidade de erros e conseguem, acima de tudo, também reduzir a frustração que esses erros vão criar em vocês. Porque uma coisa que vai acontecer sempre é principalmente esta: nós estamos a entrar num local que é aquele em que a pessoa é mais vulnerável. É o seu espaço pessoal, é a sua casa, nem toda a gente entra na casa daquela pessoa. Então é importante perceber que aquela pessoa vão existir determinados tipos de ações que a pessoa quer fazer de uma determinada forma, que mesmo vocês sabendo que não fazem sentido, vocês vão ter que ter uma posição de ok, eu vou tentar ouvir o outro lado, mas ao mesmo tempo eu vou ter que fazer aqui esta gestão de expectativas e entender que mesmo às vezes vocês fazendo todo esse processo, tendo procedimentos implementados, tendo ali, sabendo exatamente o que é que vai acontecer, podem existir clientes que ali no início fazia todo o sentido e estavam super alinhados com aquilo que é o vosso cliente normal e chegar ali a meio ou no final do projeto e entenderem, ok, houve aqui uma série de coisas que eu não gostei, não me senti confortável, não faz sentido para o meu modelo
de trabalho e eu não quero voltar a atender este cliente ou clientes com comportamentos semelhantes a este. Então é importante sim olhar para o que é que correu bem, olhar para o que é que correu mal, mas acima de tudo pegar naquilo que correu mal e implementar ações que vão fazer com que corra melhor no cliente seguinte. E estas ações, elas nem sempre precisam de ser coisas muito dramáticas. Pode ser só uma frasezinha extra que vocês incluem na mensagem inicial, pode ser uma frasezinha que vocês incluem no vosso contrato, podem ser um pequeno apontamento que vocês fazem no vosso site, porque aquilo gerou muita dúvida neste cliente, então eu vou colocar lá para que o cliente seguinte não tenha essa mesma dúvida. Então é importante aqui olhar para o que é que vocês fizeram, olhar para, mesmo que sejam clientes de laboratório, que vocês ainda estão mesmo a começar, perceber o que é que esta pessoa perguntou, o que é que eu posso aqui incorporar para tornar o processo mais leve, o processo mais simplificado. E acima de tudo, para terminar, entender que não é ter uma postura de arrogância, mas entender que como prestadores de serviços, vocês estão no controle daquilo que é o vosso serviço, da forma como o vosso serviço é prestado, ok? Então, são vocês que vão guiar o cliente desde o ponto A ao ponto B no vosso serviço de organização, ok? Então, nem sempre é guiar o cliente porque ele vai estar a fazer convosco, mas vocês são as pessoas que têm o dever de explicar ao cliente: isto vai acontecer agora, isto vai acontecer depois, mas porquê é que isto vai acontecer agora? Isto vai acontecer agora por causa disto, isto. Então é importante haver esta gestão de expectativas. Quando existe esta boa comunicação, esta boa gestão de expectativas, da minha experiência, o projeto corre 10 vezes melhor e o cliente sente-se 10 vezes muito mais confiante, com muito mais capacidade de vos voltar a contratar. Então é super importante e perceber aqui que vocês são as pessoas que estão no controle do vosso serviço de organização, porque vocês é que o vão prestar, vocês é que o criaram, ok? Então é sim importante adaptarmos-nos ao cliente, mas acima de tudo, quando existe ali um cliente que já está ali a entrar por termos que não vos fazem sentir confortáveis, vocês já criaram aqui uma gestão de expectativas, o cliente continua a bater na mesma tecla, vocês sabem que não vai dar certo e o cliente continua a bater na mesma tecla, provavelmente, mesmo que vocês peguem todos esses erros e alterem determinados modelos no vosso atendimento, entenderem que, ok, se calhar, quando voltar a aparecer um cliente com comportamentos semelhantes, eu se calhar não quero atender este cliente, ok? E entender que quando vocês fazem essa gestão de expectativas e demonstram este conhecimento, vocês conseguem perfeitamente passar um cliente que era, em primeiro lugar, difícil para um cliente que entende perfeitamente e deixa tudo nas vossas mãos porque confia realmente no vosso trabalho. Eu digo isto também de experiência própria porque também já o fiz algumas vezes. Então é super importante aqui ter esta capacidade, mas acima de tudo, para mim, um dos pontos que não se fala o suficiente, eu tenho dentro do meu curso, falo muitas vezes dele em sessões estratégicas, em consultorias, é exatamente este, é a gestão de expectativas, porque quando nós somos muito de sim, dá para fazer isto, dá para fazer aquilo, dá asneira. E posso-vos dizer de experiência pessoal, porque quando eu alterei esta parte no meu trabalho, eu comecei a atrair clientes muito mais alinhados comigo e cujos resultados do projeto ficaram muitíssimo mais satisfatórios do que eram até aí. Ou seja, é importante, não significa que não houvessem resultados satisfatórios, mas hoje existe muito mais confiança e muito mais leveza nos clientes que eu atendo desde que eu alterei esse ponto da gestão de expectativas, porque faz uma enorme
enorme diferença no resultado do vosso projeto. Espero que tenham gostado deste episódio. Partilhem comigo as vossas dúvidas, se vocês já atenderam os vossos primeiros clientes, quais é que são aqui as questões que vocês mais têm em atendimento ao cliente de organização. Eu vou adorar ler os vossos comentários. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.